Tudo bem, professora Márcia? E aí, tá tudo certo? Tudo certo. E aí, com vocês, amadinho? Seja bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos Martins. E claro, comigo, professora Pura Moreno. E eu vou dizer para você, olha só, oi, tudo bem? É isso aí. Bem, e a nossa parceria, o nosso amado Vitor. Verdade, vamos então apresentar aí o nosso querido professor, nosso intérprete, né? O professor Vitor, né? Então aqui, muito bem. Então, esse trio, ó, não é o trio Parada Dura não, né? Mas é o trio aí de língua portuguesa, tá certo? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos lá, primeiro ano mediação. Como é que tá? Então você aí já teve, vamos dizer assim, um tempo para internalizar, amadinha, ou seja, para ele sentir como é esse estudo aqui agora no novo ensino médio, né, com aí os objetivos de língua portuguesa. Vamos colocar aí então a nossa temática da aula? Vamos lá, o nivelamento aqui, continuamos com o nivelamento, né? O emprego de algumas classes de palavra, parte 1. Olha só, a questão da morfologia da classe gramatical. Beleza, então vamos um pouquinho. O quê? Eu já ouvi daqui, você acredita, Madinha, que eu escutei os nossos alunos lá na escola Tupã, certo? Falando, o quê? Classe gramatical? O que é isso? Ai, amado, relaxa, você já estudou. Tá? Você já... Olha só, você lembra lá no ensino fundamental 1, quando você nomeava as coisas, os elementos, aqui ó, no nosso estudo aqui. Pronto, é isso que eu ia falar agora, Madinha. Olha, ligadas telepaticamente. Exatamente. O que está aqui atrás da gente? Olha aí, vou afastar. Ó. Esse objeto, como é que você o chama? Eu não ouvi. Mais uma vez, vamos lá, todo mundo. Como é o nome? Livro, né? Beleza. Esse outro objeto aqui que você tá, vou mais pra cá um pouquinho. Agora, olha como só. É que é o nome? Ele vai falar estante. Beleza. Alguém falou biblioteca? Pode ser também. Sinônimo, né? Tá certo. Nós temos mais um pouquinho. Veja que aí, atrás do nosso intérprete, Vitor, nós temos o quê? Uma televisão, ou televisor, ou quem disse TV, também. Viu só como você aí conseguiu nomear todos os objetos que você está vendo? E temos mais ainda. Olha só, quadro, Amadinha, mostra aí, Amadinha. O nosso quadro aqui, ó, o meu, da Pura, aqui também tem o jarro, né, o vaso com a planta. Então, isso daí, temos também aqui, ó, que nos dá luz, exatamente. luz. Okay. Olha só. Então, você já percebeu? Tem os elementos aqui, todo elemento aqui tem um nome, recebe o nome. Então, caneta, lápis. Exatamente. Tudo que recebe o nome, a gente vai nomear um ser, então o nome é um substantivo. E é a nossa aula Amadinha, de hoje. Então eu vou te entregar a minha caneta um pouquinho e vou dizer para você, estudante, presta atenção. Olha só o bizu! Nós temos esse estudo dividido, tá? Em 10 categorias. Vamos dizer assim, nós temos uma caixinha em que nós temos dentro dela o estudo das classes gramaticais. Fechou? Beleza. Dentro dessa caixa nós vamos abri-la porque nós vamos estudar, certo? Essas classes gramaticais que estão aqui dentro. E quantas são, Amadinha? 10. Olha na palma da mão, na palma da mão, 10, tá? 10 tipos de classe aí que nós vamos estudar, tá certo? E aí, nós demos exemplo de uma delas, que foi substantivo. Então, é bem tranquilo. Tenho certeza que você já recordou lá o seu 9º ano, né, Amadinha? Lá no 8º também, como a professora já falou. Então, assim, estas primeiras aulas, né? Essa aqui é mais uma aula de nivelamento, exatamente para revisar. E aí, após, nós vamos estar ampliando, né, professora Márcia? Com certeza. Vamos ter aulas aí que você vai
ampliar. Nesta, você já vai ter alguma informação a mais sobre o que você estudou no seu ensino fundamental, lá no encerramento no 9º ano, sobre essa classe gramatical, ou seja, sobre esses 10 tipos, tá bom? Então, a gente vai falar para você agora, vamos explicar tudo com calma, assim, ó, de exemplos, tá certo? E tome nota aí, qualquer dúvida você vai anotando, que a gente vai estar tentando passar para você aqui de uma maneira que você consiga assimilar, que isso encaixe bem aí para você a partir do conceito, tá certo? E de uma maneira bem assim, contextual, né, Madinha? Exatamente. E você, aluna, falou, ai, professora, onde que eu vou estudar essa classe gramatical, essa classe de palavras? Lá na gramática, presta atenção, no livro, é na parte que está lá escrito morfologia. A gente não começou com ortografia? Então, a classe gramatical estará lá na morfologia, que vai estudar isoladamente as classes gramaticais. É legal, porque olha só, essa nossa conversa aqui inicial, tá certo? É para deixar você bem no conceito, entender a importância de estudar as classes gramaticais e sabendo, mas por quê? Qual é o objetivo? A professora acabou de explicar. Então, nós temos a nossa língua portuguesa numa gramática, né? Essa gramática, ela também vem nos ensinando como a gente deve estar vendo a questão do uso da língua portuguesa dentro da sua estrutura em partes. Porque, vejam, se fôssemos estudá-la num todo, eita, né? A sua cabecinha, olha só, tá? Mas é bem tranquilo. Então, vamos entender. Nós temos língua portuguesa, nós temos aí uma gramática, né? A normativa, que ali dentro dessa gramática, ó, como a gente está vendo aqui, nós vamos ter várias classificações, ou seja, parte dessa gramática. Uma delas, que a gente já fez a revisão, foi a ortografia. Agora estamos em um outro momento da gramática, que é o quê? A morfologia, como bem disse a professora Márcia. E depois nós vamos ter sintaxe, certo? E assim, estilística, que nós vamos ver a questão da poesia, da poética, do estilo dessa produção literária, ok? E assim, nós vamos colocando para você essa norma, né, da língua portuguesa de uma maneira suave, tranquila, para você aí sair tudo muito bem na sua avaliação, no seu dia a dia, no uso da língua portuguesa, tá certo? Então, vamos começar? Vamos embora, vamos lá, agora então, sim. Olha só aqui para vocês, olha só que lindo, tudo colorido aqui, ó, as classes de palavras, ó, substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Viu só? Então, são as 10 aqui, ó. 10 classes de palavras. Começando hoje, ó, pelo substantivo. Então, amadinho, dando sequência aqui, o que é substantivo, né? É a palavra que dá nome aos seres. Olha só as imagens aqui, ó. O que nós temos aí? Temos uma ave. Você conhece essa ave? Ó, qual é o nome dessa ave, amadinho? Ai, alguém falou. Papagaio. Eu conheço como papagaio. Alguém vai dizer, é um louro. É um louro. Ou será que é um periquitinho? Então, é um papagaio. E nós temos aqui uma sala. Olha só, repleta de quê? De alunos. Tem a professora, tem quadro, tem carteira, tem cadeira, tem livros. Nós temos aqui pedras. E o quê? E a parte lá da agricultura. Jornal, xícara, colher, né? Pires. Então, isso daí tudo recebeu o nome. Se recebeu o nome, eles são o quê? São substantivos. Belezinha? O que é um substantivo? Quando nomeia seres, ok? Coisas em geral. Beleza, aí o aluno fica assim no conceito. Vamos compreender, né?
Se substantivo, ele dá nome aos seres, não fica encafifado aí com a palavra seres, não. Porque seres quer dizer O todo, geral, objetos, né? Animais, rua, estado, cidade, ou seja, escola. tudo que ele está vendo, ele pode nomear. Exatamente. E vamos embora, porque agora nós vamos para esse outro momento, entender que essa classe de palavras substantivo, ela tem classificação. Exatamente. Ou você achava que só tinha o substantivo mesmo? Não, essa é uma classe que agora ela vai se subdividir. O que isso quer dizer? Que nós vamos ter vários tipos de substantivo. Valeu? Vamos lá no primeiro. O nome é próprio, o substantivo próprio. É quando está ligado, vai determinar um ser da espécie. Por exemplo, aqui, Brasil, é o nome do país. Ana, nome de uma pessoa. Rondônia, nome de um estado. Então, é próprio. Beleza, lembrando que o que você tem que tomar nota aí, o substantivo próprio, observem nos 3 exemplos, Brasil, Ana e Rondônia, inicia com letra maiúscula. Por quê? Porque ele está determinando essa especificidade. Brasil, só há um, certo? Ana é o nome próprio. Ah, professora, mas aqui na sala de aula eu tenho a Ana, Ana Maria, Ana Ângela, mas Ana, cada uma é única, embora o nome seja parecido, tá certo? Lembrar disso, o substantivo próprio sempre iniciando com letra maiúscula. Vamos agora entender em uma oração. Era um Judas, a cidade o condenava. Olha, presta atenção aqui. Nessa palavra Judas aqui, quer dizer o quê? Tá como um substantivo comum. Aquela pessoa traidora. Por isso que aí Judas tá com letra minúscula. Se eu falar Judas, o nome do profeta, vai ser o quê? Letra maiúscula. Belezinha? Então, o que é um substantivo comum? Nomeia todos os seres ou todas as coisas de uma mesma espécie. Que espécie é essa? Rua, país, estudante, estado, escola. Belezinha? Bairro. Então, esse daí é comum. Na cidade você vai encontrar o quê? Vários bairros, mas cada um com seu nome específico. Mas a palavra bairro é comum. O técnico Leão assume o time do Palmeiras. Mas o que aconteceu que no meio da oração nós temos a palavra leão com letra maiúscula? Olha só, porque é o nome do técnico, né? Então aí, não é o leão do animal, mas sim o nome da pessoa. Então, é um ser específico. E sendo um ser específico, ele é um substantivo comum ou próprio? Próprio. Então, observação. Há substantivos próprios que podem virar substantivos comuns e vice-versa, como aconteceu na palavra Judas e leão, tá bom? Tome nota, amadinho! Simbora, mais um tipo de substantivo chegando para você. E nós temos agora o substantivo simples. Ele é formado por um só radical, tá? O que vem a ser esse termo novo para você? O que quer dizer radical? Uma palavra, tá? Nós vamos ter uma aula específica onde você vai estar aí ampliando o seu conhecimento sobre o que vem a ser radical. Nós vamos estudar uma palavra e vamos aí destrinchá-la. E você vai entender exatamente como se constrói uma palavra a partir do conceito gramatical, tá bom? Mas aqui, o que vem a ser esse radical? Uma palavra. Até aqui tudo bem, tá bom? Né, Amadinha? Depois ele vai aprofundar. Então, nós temos aí roupa, um só radical. Né? Vamos roupa, lá. mula, moleque. Beleza. Olha só na frase. Mas eu desconfio que a única pessoa livre, realmente livre, é a que não tem medo do ridículo. Luiz Fernando Veríssimo. Então, pessoa é um nome simples, é um substantivo simples, formado apenas por um radical, ou seja, uma base.
Ok, E muito o bem. composto? Como sempre, se tem o simples, tem o composto. Vamos lá, qual é essa diferença? Atenção, vamos ver aqui. O composto, ele é formado por dois, olha, né? Composto, a gente já viu lá em matemática, com os matemáticos, né? Formado por dois ou mais radicais. Nós lembramos aqui que radical é o quê? A primeiro momento, uma palavra, certo? Muito bem. Então, dois ou mais radicais. E aqui nós temos o exemplo. Guarda-roupa, girassol, pão duro. Presta atenção aí. Eu tenho um guarda-roupa, referindo a quem? A um ser, a só um objeto. Mas eu uso duas palavras, dois radicais diferentes para formar um ser, para nomear um ser. Olha meu guarda-roupa aqui lindo, ó, viu? Olha só, E o Amadinho. girassol. A mesma coisa aí, ó. Olha só no exemplo aqui, Amadinho. O pão duro comia pão duro. Olha só. E agora, José, faço o quê? Eu desenho o meu pãozinho e desenho quem? O pão duro aqui também? Como assim? Então, a pessoa... Olha, uma coisa importante, Amadinho. Quando se refere ao ser, né? Pão duro com hífen. Tá? Certo. Olha só, a um ser, a uma pessoa que é mão de vaca, que não gosta de gastar, o seu nonô. Tio Nem Patinhas, lembra. Tio Patinhas, certo. Aí o pão duro, ali, ó, já é o quê? É o pão, Que? né, substantivo, e o duro, que é o adjetivo, que vai ter uma aula exclusiva para isso, tá bom? Deixa eu tirar aí o menininho para não causar, Isso. tá? Vamos deixar aqui, que é quando a professora falou, ele é pão duro, que o quê? Que comia pão duro, né? Então a gente tentou deixar para você. Tá. Bom, tranquilo então. Radical aqui, né? Uma palavra composta aí por dois radicais ou por um, né? Mas que se classifica como substantivo composto, certo? Tá. Muito bem. Então, Coloca vamos agora a canetinha, adiante. a canetinha. A canetinha. Agora vem o primitivo, né? Ó, primitivo, lembra o quê? Primeiro, né? Não se origina de outra palavra, é o primeiro que chega. Olha só, temos aqui o abacate, ferro, livro e tarde. Já o derivado, Amadinho, vai a partir da primeira. Já deriva da primeira, que já existe na língua portuguesa. Olha só, tem a origem em outra palavra. Então, lá no primitivo é abacate, no derivado formou o quê? Abacateiro. Ferro, vem o quê? Ferramenta. Livro, livraria. Tarde, entardecer. Tardezinha e assim por diante. Então, derivado de outra palavra que já existe. Primitivo é a primeira. Beleza! E vamos avançando porque temos outros tipos de substantivo. E agora, o substantivo concreto. É aquele que tem existência própria. Olha só, pode ser real ou fictícia. E aqui é bom lembrar que quando o nosso estudante, né, ele saiu lá do ensino médio e foi conceituado que apenas o substantivo concreto era aquele que era possível de ser palpável, é aquilo que se pega, né? Aqui nós vamos ampliar, tá certo? Vamos entender o conceito. Agora, aluno, ensino médio, atenção, veja qual é o conceito de substantivo concreto. É aquela palavra, né, que não depende de outro ser para existir. Você compreendeu esse conceito? Vai além do que você já tinha estudado, né? Ou que você aí compreendeu que o concreto é aquilo que se pega, certo? Então vamos lá. Escola é um dos exemplos. Ele é uma palavra, escola é uma palavra, é um termo aí, né? Que não depende de outro ser para existir, tá certo? Ah, mas vamos entender isso melhor num contexto dentro de uma oração, dentro de uma frase. Vamos lá. Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira. Então aí quando você fala bosque, você já tem uma imaginação, tá? Ó, o bosque, uma floresta, um local arborizado, né? E lenha, um monte de gravetinho, pode ser sequinho, pode ser pequeno ou grande. E a fogueira, qual que você imaginou? Aquela enorme,
de São João. Ai, eu... E Oh, e assim coisa boa, vai. né? Verdade. Agora o abstrato. Depende de outro ser para ter existência, amadinho. Tristeza. Ó, depende de outro ser, vai depender de um ser concreto. Se você só vai conseguir enxergar a tristeza se tiver o ser concreto, uma pessoa. Olha outro exemplo aqui para você, ó. A imaginação é importante que o conhecimento. Albert Einstein. Então, imaginação e conhecimento são substantivo que abstrato. Beleza? Então aqui a gente já está ampliando, né, aí o seu conhecimento a respeito destes objetos de conhecimento, tá certo? Bem, vamos lá. A análise do substantivo, todavia, deve ser feita sempre em um contexto. Vou até colocar aqui assim, ó, tá? E aí, como vem a ser esse contexto? Na frase, tá? Na oração. Por quê? O substantivo concreto, ele pode assumir valor aí de um substantivo abstrato e também vice-versa. Pode acontecer? Pode. Olha só, quando que isso ocorre? Então, temos aqui alguns exemplos, tá certo? Acompanha aí, atenção, pessoal. E quem tá aí no fundão? Vamos lá, acompanha aqui e vamos fazer a leitura da primeira oração. Vamos junto lá, todo mundo aí. O prefeito quer a plantação de soja em todo o município. Beleza. E agora? Plantação. Concreto ou abstrato? Plantação. Depende de outro para a sua existência? É o ato de plantar, né? A ação depende. de plantar. Essa ação aí depende de outro? Como fica a sua resposta? É abstrato. A voz da lei voltou. Uhul. Então, agora vamos para o segundo aqui. A plantação de soja foi perdida por causa da chuva. Então, aí você vai perceber, imagine aquele par cheio de soja, aí de repente, ó, morre. Então, aí, ó, você já vai perceber um pedaço de terra com soja. Então, aí essa plantação é concreta. Ok. O amor é um sentimento nobre. Amor depende de um outro ser para sua existência? Sim, do concreto. Ok, né? Então, alguém precisa sentir esse sentimento. Olha que redundância, eu já estou aqui filosofando. Amor, então, é um sentimento nobre. E sendo um sentimento, ele classifica-se como um substantivo abstrato. Beleza. Vem, amor, o arco-íris espera por nós. Quando eu falo vem, amor, ou então assim, vem, momore. Aí, tá relacionado a quem, amadinho? Gente! Olha só, vai ser o concreto, é a pessoa amada, né? É verdade. E se você aí diz assim, benzinho, traz uma xícara de café. Amor, pega um picolé para mim lá na sorveteria. Quando você dá essa qualidade, né, essa característica, é claro que é a pessoa, tá certo? Concretíssimo. Mais um substantivo agora chegando. Eu gosto é desse. Eu gosto é do coletivo, né? Da ideia de conjunto, de reunião, de coleção. Vamos lembrar lá do ônibus coletivo, né? O seu busão que você pega na linha 75 da 429. Vamos lá, estudante da 429. Quando você embarca aí no seu ônibus, né? Lá vem um amarelão. Aí você cai lá dentro. Eita, tudo bem. O que acontece? Então, a gente vai começar a partir dessa compreensão de coletividade. Aí nós temos duas classificações. Os que são direcionados para pessoas e os que são direcionados para animais, tá certo? Então, vamos lá primeiro com os exemplos dos substantivos coletivos de pessoas. Assembleia, congresso e bancada é coletivo de
parlamentares. O que vem a ser banca? Esse coletivo Olha só, indica o quê? coletivo de examinadores, a pessoa que vai fazer a correção da sua redação. Exatamente, a banca do Enem vai corrigir a sua produção final lá no Terceirão Mediação, tá certo? Mas se você quiser ser treineiro do Enem, também já pode, né? Beleza. Banda. Coletivo de instrumentistas. Quem participou da fanfarra ou quem participa da fanfarra, né? Está aí A totalmente banda. imerso no coletivo de banda, né? Tá certo? E mais um. Batalhão, exército, pelotão ou tropa é o coletivo de soldado. É, você aí que tá aos 18 anos, olha o alistamento. Batalhão, vamos lá. Será que o nosso estudante será soldado? Coletivo de animais. Temos aqui a alcateia, que é o Significa coletivo o quê? de lobos, conjunto de lobos. Bando, coletivo de aves ou pássaro. Boiada, coletivo de bois. E burricada, coletivo de burros. Simbora, muito bem. Mais exemplos aí de substantivos coletivos, agora relacionado a plantas. Arvoredo ou bosque, coletivo de árvores. Buquê ou ramalhete, coletivo de flores. Quem ainda não recebeu um buquê? Ah, eu não recebo há faz muito Gacho tempo. ou Tô penca, triste. coletivo de frutas. Agora vamos embora aí para os coletivos de objetos. Acervo, coletivo de obras de arte. Biblioteca, coletivo de livros. Cabidela, coletivo de moedas. Cinemateca, coletivo de filmes. Frota, coletivo de carros, ônibus ou navios. Galeria, coletivo de objetos de arte. E para concluir, vamos aí aos coletivos de unidades de tempo. Ah, olha só, temos coletivos para indicar essa questão de tempo? Olha só, andicamestre, coletivo de 11 meses. Ano, coletivo de 12 meses. Bido, coletivo de 2 dias. Biênio, coletivo de 2 anos. Bimestre, coletivo de 2 meses. Década ou decênio, coletivo de 10 anos. Bom, temos aí então para você uma gama de exemplos sobre substantivo coletivos. Fechou? Vamos avançando. Agora, estudante, esses substantivos, todos o que apresentamos aqui, cada um deles sofre flexões. O que vem a ser essa flexão? É essa alteração na utilização em concordância dentro da oração. Por quê? Essa palavra, esse substantivo, quando você vai nomear dentro de uma oração, ele precisa combinar. E para que ele combine, vamos aqui entender o seguinte. Ele vai ter que ser ou no singular, né? Ou no plural. E aqui a gente vai trazer exemplos para você passo a passo. E aí nós vamos ter masculino e vamos ter feminino, né? Porque nós temos objetos aí, plantas, animais, né? Tudo dentro dessa classificação. E para isso a gente chama flexão de gênero, tá? Gênero, masculino e feminino, tá certo? Então, começando pelo substantivo biforme. O que isso quer dizer? Bi, lembra o quê? 2. Vai ter uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Preste atenção. A mudança será na desinência. Ó, eu tenho aí conde, condessa. Ó, moço, moça. Poeta, poetisa. Mulher, homem. Então, esses nomes são substantivos biformes. Porque tem uma forma para o masculino, outra forma para o feminino. Então, curiosidade. Quando usamos palavras com radical totalmente diferente para formar o feminino, chamamos de heterônimo. Por exemplo, bode, cabra, cavaleiro e amazona. Beleza. Seguindo aqui, vamos avançando agora. Os uniformes. Olha só, amadinho. Olha, uma única forma. Ó, a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. E terá uma subdivisão. Presta atenção aqui, ó. Primeiro uniforme, eu tenho aqui a questão do epiceno, né?
que vai denominar os animais e alguns vegetais. Para isso, ele vai acrescentar, para fazer a diferença, acrescentar a palavra macho e fêmea. Por exemplo, o sabiá macho, o sabiá fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea. O mamão macho, o mamão fêmea. Viu só? Então se eu disser assim, ai, que medo, eu vi um jacaré. Professora, eu vi uma jacaroa. Olha só. Não temos, né? Essa não é a classificação, tá certo? Então já sabe que é jacaré fêmea. E nós temos uma classificação também para esses uniformes, que são os sobrecomuns, né? O que vem a ser esses sobrecomuns? Olha, relacionado a quem é pessoas com o mesmo gênero. Olha só, a palavra criança. João é uma criança feliz. Maria é uma criança feliz. Ó, usou a mesma forma. Com a Tanto palavra- para criança, por isso que é sobrecomum. Vou usar tanto para o menino quanto para a menina, tá bom? O carrasco, a mesma coisa, tá bom? Por isso que é sobrecomum. Beleza. E nós temos já, para encerrar essa classificação dos uniformes, aqui o nosso 2.3, que é comuns de dois gêneros, que serve para designar pessoas com mudança de gênero. Mudança de gênero. Falou em gênero, masculino e feminino. Falou em gênero, masculino e feminino. Beleza? Então vamos ver aqui esse terceiro caso. O dentista, a dentista. O viajante, a viajante. O artista, a artista. O jornalista, a jornalista. O que veio aqui de diferente? Apenas, vejam só, o indicador antes aí do substantivo, que é essa flexão, certo? Comum de dois gêneros. E aqui nós temos o O para o masculino e A para o feminino, tá certo? Muito bem! Particularidades do gênero. Falou em gênero é o quê? Masculino e feminino. Uhul! Vamos Olha lá. só, na primeira nós temos aqui algumas palavras para as quais as gramática não fixa um gênero. No caso, o diabetes, a diabetes, o personagem, a personagem, o pijama, a pijama. Algumas palavras que mudam de sentido quando mudam de gênero. Olha só, quando eu uso um determinante masculino, vai mudar o sentido, vai mudar de gênero, vai mudar o sentido da palavra. O significado. O significado. O cisma quer dizer o quê? A separação. E se eu digo Assim a cisma? é desconfiança. Mas eu tô com a cisma Ó. de que Pedrita quebrou o carro do Fred. Olha só, tá desconfiando. Certo. O cabeça, liderança. A cabeça, parte do corpo humano. O capital, dinheiro. A capital, cidade. O moral, ânimo. A moral, bons costumes. Valeu? Muito bem, atenção, estudante primeiro ano da NASA. Vamos lá. São masculinos. Olha só, essas palavras, esses termos, estes gêneros. Então, vamos lá. O ágape, o anátema, quase que não sai. O aneurisma, o champanha. Que delícia no final de ano, né? Uhul, comemorar aí, virada do ano. A champanha, Não. o champanhe. O dó, o eclipse, o gengibre, o guaraná, o plasma. Você já sabia disso? Ah, beleza então, né? Só estamos reforçando. E para quem não, então estamos ampliando. E são femininos. Alface. O quê? É, a alface. Não da é saladinha. o alface? Nunca no Brasil, amadinha. Beleza. A apendicite, a cataplasma, a comichão, a omoplata, a ordenança, a res, a sentinela,
uso capião. Olha, Quase que não... Eu vou dizer que, sinceramente, comichão, eu acho que algumas vezes eu já pronunciei estou com o comichão. Acontece, né? Bom, falamos aí que os substantivos e suas classificações, eles sofrem flexão, né? Que é aquela adequação para combinar em gênero masculino e feminino. Agora, também esses substantivos sofrem flexões em número, como eu falei anteriormente. Eles também têm que combinar, certo? Como agora? O que vem a ser número? Singular e plural. Olha só, quando é singular, um ser, um grupo de seres. Por exemplo, a ave, bando, está no singular, único. Ó, plural, mais de um ser ou grupo de seres. As aves, bandos. Quem que vai marcar a pluralidade aí, ó? Olha só, ó, desinência de número, o S. Quando falamos desinência, desde o outro exemplo lá no gênero, é aquela sílaba final, tá? É a terminação, a última lá. Mas aí você vai ter uma aula topzera da galáxia sobre isso. Fica tranquila aí, vamos lá. Plural dos substantivos compostos. Aqui o trem pega, hein? Como acontece? Só, somente o último elemento se pluraliza. Quando eu tenho, ó, verbo mais substantivo, advérbio mais adjetivo, interjeição mais substantivo, elemento de composição ou prefixo mais substantivo. Olha só o exemplo daqui, ó, para vocês, ó. Ó, pica-pau, pica-paus, beija-flor, beija-flores, alto-falante, alto-falantes, abaixo-assinado, abaixo-assinados, salve rainha, salve rainhas, ave Maria, ave Marias. Então, muita atenção no uso aí dessa pluralidade desses substantivos, tá certo? Vamos lá. Agora, o plural dos substantivos compostos. E aí, os substantivos compostos, eles se encaixam exatamente nessas 4 classificações aqui, ó. Nós vamos ter palavras que são construídas aí na sua composição com substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo, numeral mais substantivo. Vamos ver como fica isso dentro aí do exemplo. O que vai acontecer? Olha aí, os dois, né? Ó, vão para o plural. Abelha mestra, abelhas mestras. Abelhas abelhas europeias. Aluno mestre, alunos mestres. Terra nova, terras novas. Eva doce, evas doce. Gentil homem, gentis homens. Segunda-feira, segundas-feiras. Por que houve essa flexão? Porque substantivo, adjetivo, numeral, ó, e adjetivo, eles são o quê? Palavras variáveis, só flexão. Pode receber aí o plural, tá certo? Beleza. Mas achou que acabou? Não, gente, essa classe substantiva tem várias observações. Agora nós vamos entender que esses substantivos, eles também flexionam em grau. É, porque uma palavra, ela também pode ser no tamanho normal, no tamanho pequeno, no tamanho grande. E para isso a língua portuguesa, né, a gramática traz aí que a flexão de grau, ela pode ter essas 3 especificidades. Olha só, os substantivos, eles aí têm essa variação, né, de tamanho, tá certo? E aí elas podem aí ter um efeito totalmente diferente quanto a essa classificação. Quando nós temos um termo no grau normal, boca, velha, gato, pedra, corpo. E agora essa mesma palavra no grau aumentativo. Boca grande, o bocarra. Beleza. E olha gato? Só, gato enorme ou gatão. As gatão de 4 patas, agora aí, né? diminutivo. No grau diminutivo. Boca pequena ou boquinha, pedra minúscula ou pedrinha. Ok. Então, flexionou. Houve alteração de quê? De tamanho. Sim. E aqui, então, nós temos aqui 2 processos para se obter os graus aumentativo e diminutivo, tá? Calma, quando você for classificar nesse tamanho, exatamente aumentando ou diminuindo, você tem que prestar atenção a esse detalhe. Nós vamos ter um primeiro processo, que é o processo analítico, e aí, nesse caso,
você vai juntar a forma normal, tá? A um adjetivo e que vai indicar o aumento ou a diminuição. E como fica? Obra gigantesca, obra mínima, menino grande, menino pequeno. Tá vendo? Em vez de falar menininho. Outra forma, outro processo é o sintético. É quando você anexa aí a forma normal, um sufixo, denotadores de aumento ou de redução. Por exemplo, bocarra é o quê? É o aumentativo sintético. Pedregulho, estatueta e pedrisco, beleza? Muito bem. Então aqui a gente deixa para você essa cartela com esse recurso, com esse gênero textual tranquilo para você sobre esse grupo, né, nominal, que ele parte aqui do substantivo, beleza? Aí nós vamos ter o adjetivo, o numeral e assim por diante. Exemplo de como entender isso em uma oração, certo? Nós colocamos o estudo individual de cada palavra. Agora, dentro de uma estrutura, de uma oração. Atenção, você precisa identificar que agora você já tem condições. As suas duas poesias românticas. Cada palavra tem a sua classificação. As, artigo. Suas, pronome. Duas, numeral. Poesias, substantivo. E românticas, o adjetivo. E lembrando sempre fazendo a concordância em gênero e número. Beleza? Vamos praticar? Vamos lá. Qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato? Letra A. A sua conquista se deve ao seu esforço? B. A humildade é a sua principal característica? C. A sua aprendizagem é bastante rápida? D. As suas atitudes se baseiam na justiça? E. Muitos idosos têm problemas de saúde. E aí? Qual aí das palavras é um substantivo, não é um substantivo abstrato? Conquista, humildade, aprendizagem, justiça, idoso. Então, nós temos aqui letra E, ó. Muitos idosos têm problemas de saúde. Beleza? Belezinha? Mais uma. Todas as alternativas apresentam substantivo concreto, exceto qual é que não apresenta? A, B, C, D ou E? Uhul! Valeu, muito bem! E agora é com você. Você tem que praticar, saindo da teoria e ir para a prática, beleza? Chegou a hora de produzir trabalhando o gênero. É bem legal. Você vai construir um mapa conceitual sobre o que você estudou, certo? A primeira classe gramatical substantivo. Siga as orientações, certo? E faça aí a sua produção bacana e não esqueça de colocar no seu portfólio. Valeu? Então, amadinha, Até daqui a pouco na revisão. valeu! Até lá!